Passando aqui em frente ao prédio onde houve um incêndio ontem à tarde. Tem um vídeo aí no canal para quem não viu. Eu estava aqui ao vivo e acabei gravando os bombeiros socorrendo com a escada armadilha. Com um filhinho e um gatinho na mochila que ficaram presos no incêndio que foi logo controlado. A especulação, né? Eu disse que eu voltaria para falar sobre o vídeo porque eu procurei não ficar perguntando nada para ninguém e óbvio que a grande maioria também não sabia, né? Muita gente ali embaixo, os bombeiros, e eu fui embora antes de encerrar todo o incêndio, mas hoje eu procurei saber o que houve e foi um carro da marca Mercedes que pegou fogo, ainda não se sabe a causa, na garagem do prédio, segundo piso da garagem. Como todos diziam que era um carro elétrico, não era um carro elétrico, tá? Não era um carro elétrico. Então só foi especulação. A garagem, o piso da garagem todo ficou danificado. O incêndio foi muito localizado, mas como é uma garagem totalmente fechada de vidro, né? Poucas janelas para abrir. Então a fumaça se concentrou muito ali. Tanto o piso quanto os outros carros que ficaram na garagem ficaram todos cobertos por fuligem preta, né? Tudo preto. Não sei se houve danos em outros carros. Pelo vídeo, pelas fotos que eu vi, se houve danos foi na pintura por causa da fuligem. Não sei, tá? Mas só dizendo que o carro não era elétrico, como todo mundo dizia, né? A especulação ali embaixo, sem ninguém saber. Todo mundo dizia, era um carro elétrico que estava carregando na garagem. Não, não era um carro elétrico e não estava carregando na garagem. Era um carro de luxo. Da mesma forma que carro popular pega fogo, carro de luxo também pega, do nada, né? Do nada não, né? Algum probleminha tem. Infelizmente ele pegou fogo na garagem, né? E eu comentei no vídeo, né, que aqui em Balneário Camboriú eu observo desde a primeira vez que eu estive aqui que se pega muito fogo fácil em residências, apartamentos, comércio. Eu falo assim, muito em questão do tamanho da cidade, tá? E o que eu observei é que só esse ano foram vários. E nessa mesma madrugada, né, teve esse incêndio ontem, final de tarde. E nessa madrugada houve outro incêndio, se eu não me engano, aqui na 3.300, não tenho certeza, mas é aqui pertinho da Atlântica. Acho aqui nessas proximidades que a gente está, um pouquinho mais à frente. No 9º andar, pegou fogo num apartamento, no mesmo dia, né? A madrugada, né? Nessa madrugada de domingo para segunda. Um morador vizinho do apartamento acordou sentindo um cheiro forte e percebeu que era no apartamento do vizinho dele, acho que o vizinho de cima. Chamou os bombeiros e o apartamento estava todinho em chamas e o morador ainda estava lá dentro. O morador estava lá dentro, foi socorrido com queimaduras. E até onde eu sei ele está internado, mas não sei o estado dele. 3 bombeiros também precisaram ser socorridos, mas devido à fumaça
Não foi bombeiro, parece. Foram policiais militares que estavam próximo ao local, que acho que perceberam também, não sei. E pelo que eu entendi, acho que eles chegaram antes dos bombeiros, que eles estavam ali nas imediações e subiram no prédio. Mas o fogo foi contido pelos bombeiros. Parece que foram 3 policiais militares que arrombaram a porta e tiraram o morador ali dentro. Nada grave, mas inalaram bastante fumaça e precisaram também ir para o hospital, mas também. Só esse morador, que eu acho que o caso dele foi um pouquinho mais grave, e parece que ele teve queimaduras na cabeça, no rosto. Mas também sei poucas informações. Pelo vídeo que eu vi, né, eu li que foi no 9º andar, mas pelo vídeo que eu vi, foi no último andar, então não era um prédio muito alto. Nem é desses prédios novos. E também não é beira-mar, é quadra-mar. Tô ali pra trás já, que era na 3.300. Mas é um quarteirão no mar. E parece que o incêndio começou na sala. Agora vamos apurar, né, pra saber o que é. Mas só esse ano, assim, na alta temporada mesmo, houve incêndio em restaurantes. Eu vi algumas chamadas de incêndio pela cidade, residências. Eu sempre quis muito entender, desde a primeira vez que eu vim pra cá, porque no mês que eu vim, aconteceram vários incêndios aqui, inclusive num apartamento aqui na Atlântica, lá na frente, depois da Tamandaré. E eu comecei a observar que acontecem vários incêndios aqui. Eu não sei se é por causa da corrosão de fio elétrico, por ser beira-mar. Eu sinceramente não sei dizer. Mas infelizmente acontece. Os de restaurante que eu soube, a maioria era churrascaria. E acho que foi juntando gordura na coifa, né? E alta temporada, a demanda é grande. E às vezes fica complicado parar o restaurante para limpar, né? Eu falo, não a coifa em si que fica dentro da cozinha, mas sim a que sai lá pra cima, né? Como se fosse a saída de ar do restaurante. E dizem que ali vai acumulando gordura, né? E como eu disse, como a demanda é grande, né, na temporada, acho que não suporta e fica difícil parar para limpeza, que é onde acontece incêndios. Alguns, tá, que pegaram fogo. E eu fiquei sabendo que o motivo foi esse, tá? Começou ali. Alguns outros pequenos incêndios foram em parte elétrica. E agora apartamento, esse que pegou fogo aqui na orla, ele disse que começou com mau contato numa lâmpada. Inclusive ele estava alugado, eram turistas que estavam nele. E os turistas relataram que uma lâmpada no quarto estava em princípio de curto. E eles haviam descido todos para a praia. E o apartamento ficava bem virado de frente a mar mesmo, na barra
na Barra Norte. E de repente o povo começou a ver o fogo lá em cima. E esse destruiu o apartamento todo mesmo. Mas sem vítimas também. Não havia ninguém dentro do apartamento. Até a gente vai passar por eles. Se eu lembrar lá na frente, eu mostro pra vocês, eu falo qual foi. É depois da Praça Tamandaré. Esse lá na frente eu mostro pra vocês. Fora isso tudo, vou contar pra vocês algo que aconteceu, que não é engraçado, mas às vezes é livramento, né? Um dia, eu e meu marido resolvemos parar aqui na praia, lá na Barra Sul. E paramos o carro bem de frente com um prédio do Neymar, embaixo da garagem de um prédio de luxo também, na lateral, embaixo de uma árvore, que era uma sombra. Vamos caminhar pela praia e deixamos o carro ali. Aí voltamos, pegamos o carro numa boa, retiramos o carro dali, vamos embora. Quando foi mais tarde, naquele mesmo lugar que a gente parou, um carro lá em cima, porque as garagens aqui normalmente não são subterrâneas, como em algumas cidades no estado de São Paulo. A grande maioria, elas são todas elevadas. Elas ficam, tem o térreo, né? O térreo normalmente eles usam para tipo de comércio, como vocês estão vendo aqui. Aí as partes de cima que vocês estão vendo ali são as garagens. Algumas lacradas assim, outras de vidro. E essa uma era lacrada. E alguém lá dentro da garagem, não sei se deu ré ou se entrou acelerado e vazou com o carro para fora, quebrando a parede. Bem embaixo onde estava o nosso carro. E o carro que tinha parado no nosso lugar estava cheinho de tijolo destruído. E um pedaço do carro para fora. Então são umas coisas meio inusitadas. Esse a gente escapou por pouco. Bem pouco. Né? Não a gente, né? O carro, né? Ou a gente mesmo, né? Podia estar ali pegando o carro naquela hora. Foi exatamente no mesmo lugar que a gente havia estacionado. Às vezes são livramentos, né? Mas também nesse não houve feridos, né? Só danos materiais mesmo. Aqui. Foram os dois carros, né? O carro que ficou pendurado lá, o carro que foi atingido com a parede e a parede em si do prédio, né? Então é isso. Acontecem coisas assim que muitas são livramentos. Em todos esses acidentes que eu relatei aqui agora, nenhum houve vítima, tá? Vítima séria, né? A não ser esse que o senhor que estava, o moço, eu não sei também relatar, no apartamento essa madrugada. O estado dele parece ser meio sério. Mais tarde eu vou saber como ele está.